Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 1º de outubro, agora na Espanha, meio-dia e 51, no Brasil, 7h51 da manhã. Vocês vejam que a BTC rejeitou transpassar de baixo para cima a mediana do canal de Keltner. Ontem a gente chegou a fazer a máxima em 20.185, agulhamos para cima da mediana, mas o corpo real seguiu ainda fixado na banda inferior do canal de Keltner. Basicamente, a gente rejeitou o transpasse da mediana de baixo para cima. Já é a terceira tentativa, a primeira falhou, a segunda falhou, agora a terceira também falhou. A partir da segunda da terceira fica mais factível, é bem provável que a próxima tentativa de transpasse de baixo para cima contra a mediana redunde nesse pump aqui que vai levar a BTC ao teste da aresta superior dessa cunha triangular na projeção, que está se confundindo aqui com a base da nuvem no diário. Na banda de VWAP mensal, com a virada do mês, agora a gente inaugura uma nova banda de VWAP mensal. A VWAP mensal desceu de 20 mil para esse patamar aqui do momento da virada, que estava em 19.400. Agora a gente vai desenhar uma nova banda de VWAP mensal e vamos ver como ela vai se desdobrar. Lembrando que essa banda aqui desenhada do mês 9, que já terminou ontem, segue engolfada pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, que terminou ontem, e agora vai começar o desenho do mês 10, fazendo um repeteco do padrão comportamental daquele grande engolfamento protagonizado pela banda do mês 5 de 2021, que engolfou a do mês 6, engolfou a do mês 7 e acabou levando a BTC para o all-time high em 69 mil. Talvez seja um repeteco desse padrão comportamental com essa série de engolfamentos. No intraday, a BTC está absolutamente didática. Basicamente, a gente está lambendo a lower, voltando para a VWAP. Lambeu aqui a lower no meio da madrugada, voltou para a VWAP. Logo depois da virada também já tinha lambido a lower, voltou para a VWAP. Tá uma reguinha acadêmica. A BTC já eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Com certeza vão fechar rapidamente, porque a BTC tá um reloginho totalmente previsível. E a Telefônica começa a aceitar criptomoedas como pagamento. A gigante de telecomunicações firmou uma parceria e agora passa a aceitar cripto como pagamento. A parceria com a corretora espanhola Bit2Me. É o novo normal, né, gente? E a Solana sofre outra interrupção na rede. A blockchain precisou ser reiniciada. A Solana, que já foi tratada como a Ethereum Killer, sofreu mais um revés. Os devs tiveram que reiniciar a rede. Já é a terceira vez que isso acontece. Vamos ver se agora eles conseguem resolver o problema da Solana. E usuários do Facebook e Instagram nos Estados Unidos podem compartilhar NFTs entre plataformas, o chamado cross-post. Por enquanto, a funcionalidade só está liberada para os usuários nos Estados Unidos. E na seara geopolítica e finanças internacionais, na capa do New York Times, Bolsonaro versus Lula. O Brasil enfrentará opções radicalmente opostas no domingo, com eleições polarizadas. Brasileiros que votarem para presidente no próximo domingo escolherão entre dois titãs políticos em uma disputa vista como um grande teste para uma das maiores democracias do mundo. Vamos ver como vai se desdobrar essa eleição no domingo aí no Brasil. E o desastre financeiro da Grã-Bretanha é um alerta para o mundo todo. A crise no Reino Unido oferece uma prévia do que vem por aí. Uma mistura tóxica de política, populismo, subsídio, inflação e taxas de juros mais altas está ameaçando o sistema financeiro do Reino Unido, enviando uma onda de choque pelos mercados globais. E o mercado de títulos, o mercado está se aproximando de um ponto de inflexão doloroso. Segundo essa reportagem, o colapso, não só na liquidez dos títulos no Reino Unido, mas em toda a zona do euro, que precisou de intervenção não só do Banco Central inglês, mas também do Banco Central Europeu, o colapso dos títulos nessa semana eleva o custo médio de empréstimos de 10 anos para o grupo do G7. O que acontece a seguir pode definir o tom de como será a economia global nos próximos anos. Isso vai afetar
compradores de imóveis, compradores de veículos, hipotecas e o novo normal serão taxas de juros cada vez mais altas. O mundo tá pirado, o Vladimir Putin segue com as suas ameaças atômicas, nucleares, enfim, o mundo nesse cenário apocalíptico Mad Max, na minha leitura, diante dessa aura de incerteza que ronda o planeta, a BTC tá fazendo bonito, a Nasdaq tá virada numa shit coisa, tombou menos 1,72 na sexta-feira e a BTC segue resiliente ali, ligeiramente acima de 19 mil dólares. Na minha leitura, o próximo teste contra a mediana do canal de Keltner vai ser para romper, para buscar a base da nuvem de Shimoku, que está se confundindo aqui com a aresta superior dessa grande cunha triangular acumulacional na projeção. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Percebam, gente, que a nebulosidade avermelhada na projeção iniciou um belo estreitamento. A linha superior começou a embicar de forma agressiva para cima. Isso aqui já pode redundar numa bela nebulosidade esverdeada. O que está indicando aqui é que os compradores paulatinamente estão retomando o controle da BTC. Daqui a pouco eu volto e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Um grande abraço, até daqui a pouco.